22º Seminário, 11 de janeiro de 24. Nosso grande quebra-cabeça, né? Que a gente está migrando com isso para cá, enfim. Então, vamos lá. Migra-se do paradigma mecânico para o paradigma vibracional. A gente tinha visto o ser humano, a gente já viu isso no ano passado, o ser humano como um sistema complexo, não linear, caótico. Essa é a proposta. A gente tem, nós estamos sempre no ponto do agora, no instante do agora, no eixo espaço-tempo, a gente está sempre no instante do agora, e toda a rotina, todo nosso se retroalimenta, quer dizer, o meu agora se retroalimenta do agora que passou, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Uhum. O ponto do agora se retroalimenta, o ser humano se retroalimenta a todo instante do agora. Na verdade, o ponto é uma abstração, né? É uma ideia. É. Então, a gente tem que pensar nessa ideia, como é que eu tenho uma abstração em que eu vou preenchendo nesse espaço, que é uma ideia, nesse espaço, tudo que a gente vive, tudo que a gente, né, todas as representações, tudo que a gente vive nesse instante de agora, um fractal, é aquilo que a gente viu, que eu vou hoje mostrar com mais ênfase, para que fique bem claro essa ideia que é fundamental para a gente entender a proposta que eu estou trazendo. Esse videozinho vai ensinar o beabá dos fractais. Eu gostei, ele tá editado, mas eles são 2 vídeos do mesmo canal. Olá, eu sou Renata Lopes, professora e pesquisadora em matemática, e neste vídeo iremos conhecer uma nova geometria de estruturas peculiares conhecidas como fractais. Durante muito tempo, a geometria tradicional euclidiana foi a única ferramenta utilizada para tratar dos objetos matemáticos e do mundo físico. Desde criança, realizamos atividades de associar objetos a formas geométricas. Por exemplo, associamos uma bola de basquete a uma esfera, a casquinha de um sorvete a um cone. Uma nota de dinheiro associamos a um retângulo. E muitos outros exemplos. Contudo, há algumas formas em que a associação não é assim tão evidente e pode causar um certo desconforto. Por exemplo, a que forma geométrica você associaria o tronco de uma árvore? Ou então a uma nuvem? E a um brócolis? Bem, o motivo dessa dificuldade é justamente porque a natureza exibe não apenas um grau mais elevado, mas também um nível de complexidade completamente diferente. Foi eu dizer que nuvens não são esferas, montanhas não são cones, linhas costeiras não são círculos e uma casca de árvore não é lisa, tampouco um feixe de luz viaja em linha reta, que Benoit Mandelbrot introduziu em 1975 todo um estudo acerca de objetos muito específicos e interessantes e deu a eles o nome de fractais. Benoit Mandelbrot, matemático e economista francês, cunhou a palavra fractal do adjetivo latino fractus. O verbo latino correspondente, franger, significa quebrar, criar fragmentos irregulares. Portanto, além de significar fragmentado, pode também significar irregular. Enquanto a geometria euclidiana envolve o estudo de formas exatas, como círculos, ângulos e linhas retas regulares, a geometria dos fractais é capaz de ampliar essa visão, criando modelos que representam de maneira mais fiel as formas e fenômenos da natureza. Portanto, a geometria fractal introduz uma relação entre esses objetos sobre uma outra perspectiva e, de certa forma, pode ser entendida como uma nova linguagem que melhor trata coisas que já conhecemos. Primeiramente, devemos dizer que não é tão simples apresentar uma definição formal e definitiva do que venha a ser um fractal. Logo, nas palavras de Bansley,
Os fractais não são definidos por uma pequena definição formal, mas pelas diversas figuras e contextos que se referem a eles. A primeira dessas características é a mais notável, pois reside no seu visual. Vamos tomar como exemplo a seguinte figura. Se olharmos com mais detalhes, é possível perceber que cada pequena parte desta figura se assemelha ao todo, como se fossem cópias reduzidas da figura como um todo. Essa característica é o que chamamos de autossimilaridade. Isso demonstra que os fractais envolvem olhar mais de perto e enxergar mais detalhes. Uma das famosas indagações percorridas por Mandelbrot ilustra bem essa propriedade. Que extensão tem o litoral da Grã-Bretanha? A resposta para isso? Depende. Depende do instrumento de medição. Por exemplo, vamos imaginar um homem caminhando ao longo da costa, percorrendo o caminho mais curto possível e não se afastando da linha costeira mais do que uma dada distância. Depois, se repete o processo, tornando a distância do homem à costa cada vez menor. Em seguida, substitui-se o nosso homem por um rato. Depois, por uma formiga. E assim por diante. Mais uma vez, quanto mais próximo o animal se mantiver da costa, mais longa será, inevitavelmente, a distância percorrida. Com esse exemplo, então, Mandelbrot ilustra a noção de escala, e o que se observa é que existe uma dependência de escala, em que o valor medido se altera conforme variamos a métrica. A cada etapa, gera detalhes menores do que a etapa anterior. Assim, ele descobriu que qualquer segmento do litoral é, de certo grau, autossemelhante ao litoral inteiro. Então, resumindo, um objeto autossemelhante geralmente é um fractal, mas nem todos os fractais são autossemelhantes. Um fractal é definido pela irregularidade que precisa existir em todas as escalas. Mas esta irregularidade não precisa manter sempre a mesma aparência. Essa característica advém da forma como esses objetos são construídos, sendo, portanto, esta uma segunda evidência fractal. Veremos mais à frente que elas são obtidas através de processos iterativos, ou seja, um mesmo processo matemático que é repetido indefinidamente. Isso faz com que, a partir de elementos simples, consigamos produzir imagens bem complexas, infinitamente complexas. A terceira e última característica que falaremos é a sua dimensão. Pela herança euclidiana, no cotidiano, admite-se com naturalidade que vivemos em um mundo com 3 dimensões, certo? Um ponto, dizemos ter dimensão 0. Uma linha, dimensão 1. Um quadrado, associamos à dimensão 2. E um cubo, dimensão 3. Mas alguém já te disse que existem formas que possuem dimensão entre esses valores? Como, por exemplo, 1,43? Pois bem, isso acontece com os fractais. Você já ouviu falar dos monstros matemáticos? É verdade que foi Mandelbrot quem deu o nome e criou uma teoria de estudo. Entretanto, algumas estruturas que hoje recebem esse nome já eram estudadas há décadas e até mesmo séculos antes. Essas estruturas de estudos, porém, não eram bem recebidas na época, devido à visão de ciência que predominava. Eram percebidas com certa estranheza, situação que fez com que eles fossem conhecidos como monstros matemáticos ou entes patológicos. Ambos os termos, claro, evidenciam essa desaprovação e o desagrado que causavam na comunidade. Um dos trabalhos que influenciou diretamente foi de George Cantor,
um matemático russo que muito contribuiu para a fundamentação da matemática. O que Cantor fez foi propor um processo onde, a partir de um segmento de reta, fazia-se uma série de remoções, da seguinte forma. Consideramos um segmento de reta. Em seguida, o dividimos em 3 partes de igual tamanho e eliminamos a parte central. Os segmentos restantes, então, são novamente divididos e deles retirados a parte central, repetindo o seu processo sucessivamente. Essa construção recebe o nome de poeira de Cantor. Bem, olhando assim, tenho certeza que não é isso que você esperava de um monstro matemático, certo? Então, se não por sua aparência, o que justifica esse nome? Bem, a parte intrigante dessa construção é que ocorre um paradoxo. Você consegue perceber que a cada etapa são gerados mais e mais segmentos de tamanhos cada vez menores? Se fizermos esse processo na mão, é claro que chegará um momento em que será inviável que consigamos dividir os pedacinhos. Mas para um computador, por exemplo, isso é fácil. E Cantor, antes mesmo da criação dessas máquinas, já tinha uma visão matemática do que aconteceria se pudéssemos repetir esses processos várias e várias vezes, infinitas vezes. A quantidade de segmentos se aproxima de infinitos, enquanto que o tamanho se aproxima cada vez de zero. Mas como pode um conjunto com infinitas partes ter o comprimento total que se aproxima de zero? Aí está o paradoxo. Aí está a estranheza que causa. Até por isso recebe o nome de poeira de Cantor, devido a esse tamanho muito próximo de zero, como se fossem uma série de pontinhos pulverizados. Hoje em dia, consideramos a poeira de Cantor como um dos exemplos clássicos de fractais, e já te apresento 3 razões para isso. A primeira é ser formado através da repetição de um mesmo processo. A segunda é ser constituído por pequenas partes que se assemelham à parte inteira. E a terceira razão é a sua estrutura final ser rica em detalhes. Quanto mais construímos e quanto mais olhamos, mais detalhes percebemos. Além da poeira de Cantor, outras construções ficaram famosas como exemplos clássicos de fractais. Por exemplo, o tapete e o triângulo de Sierpinski, a curva de Peano, a curva de Wilbert e a curva de Koch, que, perceba, muito se assemelha ao formato de um floco de neve. Todos esses exemplos, que parecem desconexos, foram curiosamente propostos décadas antes do estudo de Mandelbrot, e hoje representam um elo entre eles. Representam os fractais percussores. Deu para dar uma ideia Eu, do que é o fractal, né? Deu para dar ideia. por que que ele tem, em princípio, essa irregularidade? A pergunta é a natureza. Isso aí é justamente porque o que que acontece? A geometria euclidiana, ela simplificou. Ele colocou lá a costa. Se você for pegar e for reduzindo, 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 você não vai chegar nunca do outro lado. Uhum. Qualquer lugar que você vá, porque você vai ser sempre um obstáculo, uma coisa que você, quando você simplifica, você reduz, você ultrapassa, até pela própria passada que você deu, né? A régua, como ele Uhum. mostra. Já uma formiguinha, ela vai ter que percorrer aquilo tudo, um mosquitinho mais ainda. Então, né? Isso é a natureza, é o grande equívoco, justamente, e começa a se observar essa autossemelhança, essa forma de se ver, que matematicamente é perfeito, porque é feito na máquina, mas na natureza é afim, quer dizer, é autossemelhante no sentido de que você Ah, vê um brócolis, você vê a natureza, os detalhes dela, né, se reproduzem nela. são parte do todo, né? Exato, ela vai se replicando nesse sentido. Então, essa que é a grande coisa, é a natureza, é assim, né? É assim que funciona, quando você não simplifica, quando você não Uhum. simplifica. E aí você entra no mundo da complexidade, na ciência da complexidade, dos fractais, na teoria do caos, você começa a entrar nesse mundo que é uma visão totalmente diferenciada.
na visão newtoniana, reducionista, que essa é uma grande diferença. Reducionismo. Essa aí não. Né? Quando você pega, e esses monstros são os precursores, na verdade, depois isso aí evoluiu, que é o que ela fala. Isso aí foi século passado, século retrasado agora. E era considerado monstro porque ninguém entendia aquilo, ninguém sabia o que era aquilo. Constatava, mas aquilo era. O que é isso? Tá. Não tem sentido um negócio desse. Visto esse vídeo, a gente percebe isso aqui, olha, como é que eu construí, lembra lá nas representações, o instante de agora, aqui. Olha esse quadrado, e é como se a gente estivesse recebendo informação, retroalimentando, sempre no ponto do agora, no mesmo espaço-tempo, no agora. E isso vai sendo diluído e, ao mesmo tempo, amplificado, né? Ampliado, vamos dizer, por autossemelhança. E esse seria o modelo que eu trouxe justamente no Entre o Mistério e a Ignorância, o Desvendar da Psique Humana. Foi esse modelo próximo a esse. Olha só, dá para enxergar? Aí vê como é que vai ficar. Isso é rapidinho. Quer dizer, vai sempre diminuindo, 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 mas ocupando. E sempre é algo semelhante. Mas isso aí é matemático, né? Mas na natureza isso aí acontece na semelhança, não necessariamente na reprodução exata, né? Olha só, e vai embora, Ah, é. e vai embora. Bom, aí, se a gente cria sair de um paradigma para outro, vamos voltar um pouquinho a Freud. Né? A gente lembra que ele construiu a teoria dele em cima de um paradigma que onde a visão de mundo era o modelo pudim de passas, né? Um fluido de carga positiva, elétrons negativo, quer dizer, aonde ele fala que tudo tem uma origem somática, que o TRIB, né, entre a origem e a descarga, você cria, a pulsão vira o instinto vira instinct, que, portanto, vira TRIB, e isso e aí cria-se a psicossexualidade. Este é o modelo de Freud, quer dizer, todo assentado numa visão de mundo da época dele. Então, você tinha o ego e o superego, que ele dizia que controlava isso tudo, o conflito, né? Então, ele propunha psicossexualidade, princípio econômico, processo primário, secundário, conflito, resistência, transferência e act out. Era basicamente daqui a psicanálise toda se faz, né? O Ruth vem com a ideia do self, onde ele fala que esse self é uma parte deste ego, né? uma vertente, uma parte não, mas uma vertente deste ego, aonde ele apoia essa estrutura na relação com o mundo, na relação com o objeto, que tem o self-objeto, o self serve de apoiador para essa estrutura de conflito entre ego e superego. Então, ele diz que se tem um self estruturado, eu não vou ter tanto conflito ali, o ego vai saber mediar e vai conseguir administrar as pulsões de forma que o indivíduo se desenvolva. Basicamente, é isso que o Corrute fala e tem toda a teoria dele a partir daí, a partir do self. Então nós tínhamos que encontrar um modelo, né, que trouxesse este self para as vibrações padrões. Né? Vibrações, porque o paradigma vibracional, a gente tem vibrações e padrões. Né? São os padrões das estruturas fractais, justamente. Né? Então, a gente tem as vibrações, interações, ressonância, formação de padrões e reprodução de padrões. Isso a gente vai ver com mais detalhes. A gente já viu um pouco no passado, vai ver com mais um pouco de detalhes no futuro. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho que trazer para cá. Então, a gente tem que pensar como é que a gente pode, no mundo da complexidade, no mundo dos fractais, trazer apoiar essa teoria aqui. Primeiro, trazer o self, né, de Corrute para cá. O que acontece? Né? Se eu trago ele para cá, ele vai ter que se apoiar na vibração. Na vibração e no modelo fractal, aquele modelo que eu mostrei. É. Um self estruturado apoia as pulsões, foi o que eu já falei. Então, vamos embora.
E uma coisa interessante, isso é importante, um parênteses ali. Kohut, então, como ele estava apoiando em cima da teoria do Freud, ele criou um modelo de campo elétrico, né, para fazer a construção do self. E como o Freud estava na materialidade, estava nas pulsões, ele também tinha internalizado o modelo lembra-se, foi o boom da luz, foi quando se veio a luz, o Freud nasceu, não tinha luz, não tinha a eletricidade. Então, isso tudo estava na cabeça de todos os pensadores da época. O Kohut vem, ele cria um modelo do... Por que ele escolheu o modelo da carga elétrica? Ele não está dizendo que o que o Freud propõe é elétrico, não. Esse é um modelo que ele usa para explicar a formação do self. Só que ele usa um modelo de acordo com o próprio modelo do Freud, que é o modelo do campo elétrico. Porque o Freud está sentado no modelo elétrico, então ele traz o modelo do campo elétrico. A gente até já viu isso, o arco de tensão, a carga, polo dos ideais, das ambições, ele faz um paralelo com o positivo e negativo do campo elétrico. Se a gente vai trazer para cá, a gente tem que lembrar o seguinte: vibrações, interações, ressonância, formação de padrões. Se faz possível apoiar a teoria em uma base vibracional formadora da psique, por quê? Porque se somos um complexo vibracional macro-micro uninteiro e indivisível, cujo sentir e a experiência que experienciamos da vibração que somos e interagimos, introspecção e empatia, que é chave de todo a técnica, a teoria do Kohut, a introspecção e empatia, né, onde o outro é capaz de se colocar no lugar do outro e estabelecer uma relação e entender, é ser capaz de sentir a experiência que experienciamos da vibração, que interagimos com o outro, com a experiência da vibração que somos. Quer dizer, ele está assentado em cima do sentir, apenas ele não usava exatamente essa palavra, até pelo preconceito que havia em falar em sentir. Então, se falava em necessidades, falava em tudo, mas quando no fundo a gente está falando de sentir o tempo todo. E até porque o conhecimento dos sentimentos do sentir passava por outra esfera. Então, veja bem, se ele diz que temos necessidades básicas, né, segurança e amparo, semelhança e essencial, aceitação, isso tudo a gente já viu da vez passada, né, ano passado. Segurança e amparo, semelhança essencial, aceitação e valorização, e que se houver falhas, eu vou sentir vazio e desamparo, estranheza de mim mesma, e um céu grandioso que é uma fúria, isso aí é sentimento puro. Só que ele assenta isso com outra terminologia para poder se adequar ao modelo de Freud. Então, preste atenção comigo. Eu preciso de um modelo que eu saia daqui, do mecânico, para o vibracional, que eu caia no sistema não linear caótico, no instante de agora, que eu faça uma retroalimentação e que eu traga essas necessidades básicas mostradas por Kohut para esse instante de agora num padrão fractal. Né? Então, faz necessário um modelo para o self, que não fluir de um campo elétrico, mas que, tendendo ao infinito no instante de agora, se mantém em expansão e, simultaneamente, se estruture no colorido das três necessidades básicas. Isso aqui é a cor das necessidades básicas. A segurança, o sentimento é uma cor disso, né? Como a gente sente, como a gente vibra aquilo. E aí eu cheguei à conclusão que este triângulo fractal, ele pode ser um modelo, né? Assim como ele usou o campo elétrico, eu posso usar este modelo para atender Kohut no campo da psicofísica contemporânea. Vocês vão ver agora aqui, quer ver? Você sabia disso? Considere um triângulo equilátero e marque um ponto no interior desse triângulo. Eu vou marcar um ponto por aqui. Depois disso, escolha um vértice qualquer, A, B ou C. Vou escolher o C. E vamos marcar o ponto médio do segmento formado por este último ponto que eu marquei e o C. Vai estar mais ou menos por aqui. E vamos repetir esse processo. Vamos escolher aqui um vértice qualquer, vou escolher o B, vou marcar o ponto médio aqui do segmento formado por este último ponto que eu marquei e o B. Vai ficar mais ou menos por aqui. Vamos escolher o C novamente, vai ficar mais ou menos por aqui. Se eu escolher o A, eu vou ter um mais ou menos por aqui. Ok, e se eu continuar marcando pontos dessa forma, o que vai acontecer? Não fiz isso no papel, mas fiz isso no GeoGebra. Olha só, marquei vários pontos e ficou assim. Bom, dá para ver aqui algum padrão? Vou te ajudar aqui na visualização disso. Olha só. Observe que não tem nenhum ponto
dentro desses triângulos que eu estou marcando aqui, certo? Olha só, não tem. Bom, e o que vai acontecer então se eu continuar marcando pontos assim? Nós vamos encontrar o triângulo de Sierpinski, que é um fractal muito famoso. E o que é mais interessante é o seguinte, não importa por qual ponto eu comece, por qual ponto no interior do triângulo eu comece, eu sempre vou acabar formando o triângulo de Sierpinski. Entenderam? É matemática pura. Uhum. Vai sempre acabar assim. Então, você tem um Vocês modelo, que é esse o modelo. Não muda. É sempre o modelo. Vai reduzindo, reduzindo. Esse foi o modelo que eu escolhi para fazer a passagem. Assim como o campo elétrico Corrutt elegeu para fazer o self-bipolar, eu, dentro da vibracional, eu elegi o triângulo de Sierpinski para fazer as 3 vértices do eu. E a cada momento em que você vai vivendo na vibração, né, cada vértice dessa vai se amplificando, vai se autossemelhante e vai no colorido de cada relação que você está estabelecendo. Então, você, vértice das necessidades básicas, você tem segurança e amparo, semelhança essencial, aceitação e valorização. E aí vai, a vida toda. Essas 3 necessidades básicas, que, na verdade, são 3 sentimentos, né? 3 Uhum. maneiras de sentir necessárias que você precisa para ter uma qualidade de eu, né, favorável a você. Você precisa se sentir amparado, se sentir semelhante, pertencendo e se sentir aceito. E aí você consegue, então, encontrar um modelo fractal para o sistema não linear caótico, para o eixo espacial no agora, coisa, com o self de Corrutt. E aí você tem o eu sensível, aquele recorte do eu que, sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento de eu que cada um de nós tem de si mesmo. Nós estamos sempre no instante de agora. Isso eu não dei ainda muito, mas só para entender que o eu, nós temos uma totalidade de eu, está ali atrás, e tem uma parte, um recorte deste eu, não gosto da palavra parte, um recorte desse eu, que ele é sensível a ponto de tornarmos conscientes da nossa própria existência. E justamente das relações por ressonância que emergem os mosaicos, que a gente até já viu um pouco, que estrutura os vértices do eu. Quer dizer, o nosso eu vai se estruturando na medida em que a gente vai se relacionando nesse fractal, nesse modelo fractal, em que a gente vai, por autossemelhança, se estruturando nessas 3 necessidades básicas que apresentou Corrutt. Isso é o que a gente vai destrinchar daqui por diante. Uhum. Hoje eu estou fazendo a apresentação. Então, você tem um campo vibracional, da matriz sensível, onde, por consonância e dissonância entre as pessoas, nas relações, inclusive na relação terapêutica, você tem um fractal nesse sentido. Quer dizer, as representações, elas funcionam nesse modelo de fractal, que foi o proposto, mas isso é um modelo também, eu poderia colocar esse outro.
O importante é a ideia do fractal. O importante é essa ideia de que você tende ao infinito. Quanto você estiver se relacionando, aquilo vai se multiplicando em si mesmo e se replicando em si mesmo por autossemelhança. Essa que é a ideia importante. Uhum. E o eu seria justamente, se assentaria nesses três vértices propostos por Corrute, mas não mais no campo elétrico, no modelo do campo elétrico, mas no modelo de um campo fractal. Porque, inclusive, isso dá muito mais sentido na relação, porque você vai, pelas relações, você vai espelhando, vai triangulando, vamos usar agora, até isso aí eu criei agora, né, de triangulando uma situação. Agora eu convido, né, a vocês a ver, eu vou botar isso aqui, e eu quero que vocês olhem para o eu de vocês, né, e sintam, como se coloquem como se o eu fosse esse triângulo, né, e tente pensar, tente sentir, na verdade, todas as experiências da vida, né, não é pensar, é sentir. E veja se isso não faz sentido. Quer ver? Ó, como vai se estruturando este eu. Não sei se está dando para vocês enxergarem, mas Tá. né? Mas é isso, quer dizer, você teria passa para cá e você se faz possível apoiar a teoria de conjunto em uma base vibracional formadora da psique. E, na verdade, você vai ter essas aqui que eu quero voltar aqui, ó. É porque aqui está como se fosse fixo, né? Mas dependendo você está na vida, você está sempre construindo esse triângulo no seu modelo de self, seu eu. E dependendo do momento, essa vértice ela vai ser mais estruturada, menos estruturada, ela vai existir sempre. Mas se tiver uma falha, a segurança é abalada. E assim Uhum. vai, e assim vai, e assim vai. Se você tem uma falha na outra, você não se sente pertencendo. E vai se estruturando no seu eu. Vai se estruturando no seu eu. Aquelas marcas vão ficando. E se você aí amanhã encontra uma consonância no sentido de amparo, você consegue sobrepor essas estruturas, porque elas estão sempre se replicando, e consegue, de uma forma boa, né? Você consegue reestruturar aquilo que um dia não foi tão estruturado. Porque ela está sempre se replicando nessa tríade, nessa proposta, como o Corrute colocou, desse eu. E como é vibração, né? E essas vibrações se vão. Aí vai. É interessante mesmo. E você conseguiu reunir a física, a matemática e a psicanálise. É verdade. Correlações. É. Isso O é Morin, o Morin vai gostar disso. é complexidade, exatamente. Agora é destrinchar isso. Agora, daqui para frente, é É, destrinchar isso. Eu já tenho umas ideias, bem, que eu também estou. Porque aí porque, na verdade, nós estamos falando de abstrações. O eu Uhum. é algo que a gente sente, que a gente tem, mas ele é uma abstração. Então, a gente tem que criar modelos pertinentes que nos aproxime desse sentimento, dessa abstração que nós sentimos que somos no nosso eu. Quando eu falo eu, aí é a psique, né? Tá. Mas um eu inteiro mesmo, que inclui a psique e o corpo, que para mim não tem diferença, são imagens, né? É realmente uma abstração. Mesmo que é, tenha um colorido materialista, né? Palpável, mas a gente já viu que o palpável também não é bem assim, né?
É. A ilusão É. também são interconexões, que a gente viu isso, e até fechamos o ano passado com esse vídeo, estava exatamente falando sobre isso. Então, isso tudo é uma ilusão, na verdade, uma grande abstração, uma ilusão, mas que é uma realidade, que é uma grande Uhum. abstração, complexa. É. Complexo.